Olá, sejam bem-vindos ao Fala FM. Que alegria, que felicidade estar com você em mais uma grande edição. E no dia de hoje eu tenho certeza absoluta que você vai se surpreender. Nós vamos conhecer uma grande profissional que tem uma carreira com algumas características que eu tenho certeza absoluta que você vai se engrandecer ainda mais com a jornada desta profissional. Tenho certeza absoluta. Estamos aqui no dia de hoje com a Jéssica de Araújo. A nossa convidada é uma especialista em gestão de projetos, apaixonada por pessoas, planejamento e atualmente ela atua como supervisora de workplace dentro do departamento de Business Support na Hyundai Motors. Jéssica, seja muito bem-vinda ao Fala FM. Eu agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês, participar desse momento. Obrigada. Imagina, Jéssica. Jéssica, para a gente poder começar aqui um pouquinho mais, os nossos ouvintes gostam muito de conhecer um pouquinho mais a jornada profissional, carreira e muitas curiosidades, aonde os profissionais eles nasceram, como foi a infância, como que se conectou, né? A área de facilities ganhou um protagonismo nos últimos anos, assim, impressionante o protagonismo, seja no registro ali do CBO, na legitimização da posição como um todo, e é um profissional que tem sido desafiado todos os dias. Então, estou aqui curioso também para conhecer um pouquinho mais, né, dessa jornada profissional. Mas vamos lá. Aonde você nasceu, Jéssica? Me conta aqui pra gente. Então, eu sou natural de Londrina, Paraná, mas cresci lá até os 11 anos e depois a vida me levou para muitos caminhos diferentes, né? Morei um tempo na Holanda, fiz parte da faculdade na República Tcheca, fiz intercâmbio nos Estados Unidos e em cada mudança, né? Cada movimento que a vida fazia, eu aprendia a superar novos desafios. E a capacidade da resiliência, de adaptabilidade, eu acho que começou desde cedo nessas mudanças. Com certeza. E eu acho que são características fundamentais para o profissional de facilities. Com certeza. E eu sou formada em arquitetura, né? Arquitetura e urbanismo pela Universidade de São Paulo. Fui para lá achando que ia trabalhar com design de produtos. Adorava ver as embalagens. Porém, na faculdade descobri que isso era muito chato. Não tinha a menor vocação. Mas conheci a gestão de projetos. Foi durante a faculdade que eu me apaixonei pela gestão de projetos. Fiz estágio na área, me formei, fui trabalhar com gestão de obras. E trabalhando com obras, fui aprendendo um pouco mais sobre facilities. Porque a obra é a construção daquilo que o facilities vai ter que manter, né? Exatamente. Então, Isso a gente está falando há o quê? Uns 10 anos atrás? Uns 15 anos atrás. 15 anos atrás. Ou seja, naquele período ali, a área de facilities ainda, o nome facilities ainda não existia. Eu não conhecia o termo, pelo menos, né? Não ouvia falar de facilities. Eu vi esse termo mesmo quando eu entrei na Hyundai há 6 anos atrás. Mas na época eu trabalhava com gestão de obras e conversava com o time de manutenção. Time de manutenção. Então era manutenção e não facilities que a gente conhecia. E nessas trocas com os times de manutenção, das dificuldades deles, eu fui aprendendo a entender um pouco mais como poderia melhorar no processo de projetos de obra para facilitar a vida de quem tem que garantir a vida do projeto, né? E trabalhei pouco mais de 5 anos com gestão de obras, até que decidi mudar a minha vida tendo uma filha. Nesse momento eu larguei o emprego, fiquei 2 anos me dedicando à maternidade. Hoje tenho 2 filhas. Olha que mágico. E família é tudo, né? Sim, para mim sempre foi a minha prioridade, né? As minhas escolhas foram sempre pautadas nisso. E isso é importante, né? É muito bacana você
trazer esse ponto, porque muitas pessoas que estão nos ouvindo passam muitas vezes por esse momento, né? Seja a tomada de decisão ali de seguir em frente. E é importante, né, a gente ter exatamente esse papel e as convicções claras do que queremos, né? Sim, muito importante ter o objetivo, né? O que nos move? Para mim, a família, em primeiro lugar. Então, sempre que eu tenho que tomar uma decisão, é pensando nela. E para mim, o trabalho, as pessoas com quem eu convivo são minha segunda família. A gente passa hoje mais tempo com elas do que com as pessoas de casa mesmo. Com certeza, com certeza. Então, no trabalho eu procuro ter a mesma dedicação que eu tenho com a minha família, né? Com essas pessoas que acabaram fazendo parte da minha vida. E o Facilities é a gente cuidar do espaço dessas pessoas, né? Total. Fazer com que a vida deles seja mais fácil. Então, o mesmo cuidado que a gente tem, às vezes, com a limpeza da casa, com a organização, que a gente tem que ter no dia a dia da gestão de facilities. Algo que eu sempre falo para as pessoas com quem eu trabalho é: o que você acharia disso? Se você estivesse no lugar desse cliente, você ia gostar? Se colocar no lugar do outro. Esse é um grande aprendizado. Nossas decisões são baseadas nesse sentimento. Jéssica, muito bacana. Eu queria dar um passinho para trás, até para poder entender. A gente tem muitos ouvintes que estão aqui participando conosco, que adoram muito no processo de decisão da formação, né? Como que foi isso para você, né? Você já sabia o que você queria, né? Claramente, né? Mas quando você foi decidir ali que carreira você iria seguir, como que foi isso? Como que você se encontrou até ter certeza da sua formação, do que você gostaria de cursar? Quando a gente é adolescente, a gente acha que sabe tudo, né? Sabe tudo da vida, a gente tem muitas certezas. Eu tinha certeza do que eu queria. Era ser ou designer de produto ou engenheira aeronáutica. Engenheira aeronáutica. Sim. Eu prestei ITA, não passei. Passei em arquitetura na USP. Pensei, vou seguir a carreira de designer. Mas a vida mostra que a gente não sabe nada, né? Só a maturidade que vai nos trazendo um pouco de conhecimento e experiência. E ao longo da minha jornada de vida, eu fui aprendendo quais são os caminhos que eu poderia trilhar e mudando de acordo com aquilo que eu entendia que queria funcionar. Então, eu fui para a arquitetura pensando em design. Descobri a gestão de projetos. Fui trabalhar com gestão de obras. Fiz MBA em gestão de negócios imobiliários. E acabei entrando na Hyundai para trabalhar com projetos de workplace e hoje faço gestão de facilities. Então, onde eu cheguei é muito diferente daquilo que eu sonhava. Mas é muito melhor. Olha que sensacional. E é bacana você compartilhar isso, porque são aprendizados, né? Tá correto dizer que, acho que muito que você falou assim, de ser um eterno aprendiz, né? Estar sempre aberto a novos conhecimentos, aprendizados. E ao você falar um pouco mais, eu acho que uma característica sua, que é sua, muito importante, assim, que te trouxe até aqui, é a curiosidade, né? Acho que quando você fala ali, tinha um foco muito claro ali, mas muito curiosa em querer entender, conhecer, saber de tudo isso, né, para conseguir chegar. E é o que você falou, a curiosidade me mostrou um caminho muito melhor. Sim, com certeza, curiosidade. E eu tenho uma paixão pelos desafios, né? Então, quando eu me vejo desafiada, eu tento provar para mim mesmo que eu sou capaz, que eu consigo ir além e fazer melhor. Então, sempre que aparece uma oportunidade de fazer algo diferente, eu faço. Tento ir atrás. Estou sempre buscando novos conhecimentos, sempre procurando evoluir para traçar novos caminhos. Quando eu entrei na Hyundai, eu falei que eu não queria trabalhar com facilities, né? Eu queria seguir a parte de gestão de projetos.
mas acabei caindo justamente em facilities. E não me arrependo. Eu gosto. Estou constantemente aprendendo, né? Com outros parceiros da área e também com a própria equipe, com as pessoas que trabalham comigo. Cada dia eu aprendo uma coisa diferente, um escopo diferente. Na Hyundai a gente tem uma divisão, né? Dentro do departamento, então nem todos os serviços de facilities ficam comigo. Mas até janeiro eu cuidava de viagens corporativas. Em fevereiro eu deixei de cuidar de viagens e hoje eu cuido de alimentação. Cuido de uniformes, limpeza, vários outros. Mas para cada novo escopo é um novo desafio, um novo aprendizado. Total. No ano passado, eu me dediquei a aprender sobre viagens, entender um pouco esse mundo. Esse ano, eu estou descobrindo, junto com o time, os desafios da alimentação. Ainda mais numa operação que a gente serve cerca de 5.000 refeições por dia. Impressionante. Para mim, é um escopo totalmente novo. Sim. Né? Minha formação é arquitetura, não é Ô, Jéssica, eu queria explorar muito. Você falou que você adora desafios, né? E os desafios, muitas vezes, eles chegam. E muitas vezes a gente precisa buscar esses desafios, né? Queria que você explorasse um pouco como que foi isso para você, como que você lida com isso no dia a dia, o seu comportamento, a sua atitude, né? Porque muitas vezes a gente espera os desafios chegarem. Mas será que a gente tem que esperar ou não? O que você acredita? Eu acredito que não, a gente não tem que esperar. A gente tem que sempre estar indo atrás dos novos desafios. Até porque o mundo está em constante movimento, né? As inovações estão sempre aí. Não adianta eu ficar sentada esperando alguém me falar que eu preciso fazer algo. Acho que a gente tem que estar sempre buscando, se atualizando. Às vezes eu brinco, né, que eu gosto de arrumar problema. Porque às vezes eu aponto um problema que ninguém estava vendo. Mas a gente tem que... É através disso que a gente consegue crescer e trazer as melhorias. Não só para o ambiente de trabalho, mas para o nosso dia a dia. O que tem aí disponível que a gente pode aprender, que a gente pode melhorar? Não adianta a gente estar fazendo sempre as mesmas coisas, né? Ontem eu até ouvi uma frase que eu gosto bastante, que é: não adianta esperar resultados diferentes quando se faz sempre a mesma coisa. Não sei quem é o autor dessa frase, mas eu acho que ela tem todo sentido. A gente tem que estar sempre procurando fazer diferente para buscar resultados diferentes e procurar resultados cada vez melhores. Não é porque está bom que não pode melhorar. Então, a gente tem o ciclo PDCA, né? Na indústria aí, a gente fala muito das ferramentas de qualidade. E o ciclo PDCA eu acho que é para a vida, não só para resolver um problema de produção. A gente tem que estar sempre planejando, fazendo, verificando, agindo para melhorar. Total. Eu acho que esse seu olhar é o que vai além e que naturalmente move, né? Eu acho que gostar de problemas, né, ir atrás de problemas, ninguém gosta, mas são onde estão as grandes oportunidades muitas vezes para a gente poder encontrar e chegar em além. Com certeza. Jéssica, tô adorando o nosso papo aqui, tá sensacional. Obrigada. Tá sendo Eu muito estou bacana. gostando bastante. E grandes aprendizados aqui você tá trilhando e falando um pouco mais, né? Falando um pouquinho de projetos, né? Eu acho que todo profissional vive de grandes projetos que deram certo, projetos que deram errado, projetos que nos trouxe grandes aprendizados, que fez a gente crescer, né? E tenho certeza absoluta que você também tem na sua mochila, né? A mochila que eu digo que a gente diz na nossa jornada profissional, grandes projetos que trouxeram você até aqui, que você tem um carinho especial, um reconhecimento ali, ou um grande aprendizado, né? Se você puder compartilhar conosco algum projeto, alguma passagem que você teve dentro da sua carreira profissional, vai ser um enriquecedor aqui para o Fala FM. Dentro da minha carreira eu tenho 2 projetos que são especiais, né? Um é mais para o desenvolvimento pessoal e o outro é realmente um projeto exclusivamente profissional.
pessoal foi a minha certificação do PMI. Então, eu sempre acreditei que era importante estarmos aprendendo e evoluindo. Quando eu tive a minha segunda filha, eu decidi que durante a licença maternidade eu ia estudar e tirar a certificação. Então, eu fiz um planejamento, aquilo que todo gestor de projeto adora, né? Apliquei todos os conceitos de gestão de projeto e dentro dos 4 meses da licença maternidade, eu obtive a certificação. Uau! Então, esse foi um projeto que precisou da família inteira estar Total. participando. Porque são meses intensos ali que você está dedicado como um todo. Foi um período que eu planejei um horário no qual eu ia parar tudo e estudar. E nesse período, meu marido tinha que cuidar das minhas filhas. A gente já estava com a segunda. E deu super certo. Foi uma parceria em que nós dois tínhamos o mesmo objetivo. O meu era a certificação, o dele era me apoiar. E a gente conseguiu executar o plano. E o projeto profissional, né? Eu falo que cada projeto, cada novo desenho, eu trato como se fosse um filho. A gente tem toda a parte de gestação, que é quando a gente está desenhando o projeto, planejando. E depois, quando ele sai do papel, que ele é executado, é como se estivesse parindo, né? Que é aquela dor também no parto. A execução é sempre sofrida. Sim. Porque sempre tem os percalços. Nunca acontece como foi planejado. Sempre tem os seus desafios ali. Por mais que a gente planeje, Exatamente. sempre tem alguma coisa que não foi previsto, alguma coisa que sai errado. Ou às vezes a gente percebe mesmo que pode ser melhor, né? E muda. Um exemplo desse foi o escritório que a gente tem lá em São Paulo, que a gente reformou cerca de 1.500 metros quadrados em 45 dias. Nossa, em tempo recorde. A gente refez todo o pavimento. A gente trocou piso, forro, ar-condicionado. Acho que o único ponto que não teve grandes interferências foi sistema de combate a incêndio. O restante foi renovação total. E durante esse percurso houveram sim mudanças de escopo. Teve um dia que o presidente passou e falou: não gostei dessa parede, tira. A gente tirou, mudou. Houveram outras solicitações adicionais que a gente teve que correr, fazer. O projeto ele foi concebido com a participação de todos os colaboradores, né? A gente teve algumas sessões que as pessoas puderam opinar, falar o que esperava. Depois, durante esses 45 dias, o desafio de atender a expectativa, porque a expectativa estava muito alta. Sim. As pessoas sabiam o que a gente ia fazer. Elas tinham dado a opinião delas. Elas estavam esperando que a gente atendesse e resolvesse os problemas. E eu entendo que foi de grande sucesso, porque a gente conseguiu, sim, inaugurar na data prevista. Tiveram alguns percalços? Sim, com certeza. Muitos deles, a grande maioria não precisa saber, mas a gente sabe e são 45 dias que a gente precisa viver 24 horas, conectado, pensando, né? Esses são os grandes desafios, né? Sim, a maioria das coisas que ficaram pendentes, ninguém percebia. Somente os donos do projeto, porque a gente sabe cada detalhe. Exatamente. Então, a gente se cobra muito, né? Mas o resultado foi fantástico. Todo mundo adorou, o time adorou. Isso só foi possível porque todos que estavam participando do projeto estavam realmente engajados. Comprometidos com a causa e o objetivo. Comprometidos com o objetivo. O nosso parceiro, que aceitou o desafio, estava lá do nosso lado o tempo todo para garantir que o projeto finalizasse. Você sabe, Jéssica, que esse ponto que você está trazendo é um ponto que eu gosto muito de explorar, né? Eu digo que o profissional de facilities, né, ele ganhou um protagonismo muito grande. E uma das competências muito importantes desse novo profissional de facilities, eu costumo dizer que é a capacidade de liderança,
de gerenciar conflitos, de você poder gerenciar emoções, de você poder gerenciar muitas vezes com o objetivo a trazer a motivação com foco no resultado, né? Então, o profissional de facilities, ele tem que ser um grande gestor, um grande líder à frente, seja gerenciando os times internos, times externos, parceiros, né? E para fazer acontecer. E isso não é fácil, né? Eu digo que liderança é o grande desafio das grandes empresas do Brasil e do mundo afora, né? Eu queria aqui explorar no seu olhar quais são as principais competências de um grande líder, né? De um líder que está ali na frente de facilities, que ele tem que ter. Você já trouxe aqui grandes exemplos, né? Humildade, aprendizado, conhecimento, mas o que você acredita que são aquelas competências fundamentais? Essa é a pergunta de 1 milhão, né? Eu acredito que o líder é aquele que está junto dos funcionários, né? Ele é aquele que ajuda a resolver os problemas, que não entrega o problema para o funcionário e fala, se vira. É aquele que está lá com o olhar para entender as necessidades do time. E ele tem que ter a capacidade de criar um time de fato, não pessoas isoladas que estão cada um buscando o seu objetivo, buscando o seu sucesso. Eu acredito no sucesso do time. Uma pessoa só não consegue ter sucesso sozinha. Então, acho que a maior dificuldade é fazer com que cada um abandone um pouco o seu egocentrismo para conseguir trabalhar em prol do coletivo. Sensacional. Porque o Facilities, a gente tem que se preocupar com o bem-estar coletivo. Sim. Se eu estiver olhando apenas para o meu problema, eu não vou conseguir atender o problema do meu cliente. Então, e a empatia é fundamental para entender o problema do cliente. Acho que esse é o maior desafio, né? Como que a gente tira aquele olhar só pra gente, aquele olhar individualista, e passa a olhar para o outro. Jéssica, eu queria aproveitar aqui e te ouvir um pouquinho mais. Como que você enxerga, nesse novo olhar, a perspectiva para esse novo profissional de facilities? Acho que o maior desafio do profissional de facilities vai ser acompanhar as novas tecnologias, a inovação, porque cada dia surgem novas soluções, novas oportunidades, e entender quando isso se aplica ou não à sua realidade, qual é a melhor solução. Não pode nem ser aquele que quer, tudo que vê quer colocar, porque nem sempre isso é viável, significa também custo, né? E nem ficar à margem da inovação vivendo no passado. Mas eu acho que a perspectiva profissional de facilities é muito boa, porque cada dia mais as empresas estão tendo um olhar para os funcionários, até para retenção de talentos. Sim. Né? Great Place to Work. E facilities faz boa parte do Great Place to Work. Embora isso seja normalmente vinculado ao time de RH, eles têm sim um papel fundamental, né? Com os benefícios e os planos de engajamento, mas o espaço de trabalho também é fundamental. Você ter um espaço agradável, com uma estrutura física adequada, é o que vai garantir que as empresas sejam capazes de reter os talentos. E nesse papel, facilities é fundamental. Olha que bacana o seu olhar, né? E a conexão. Você acredita que num futuro a área de facilities e o RH possam ter uma conexão maior, seja uma única área, se tornar ali responsabilidades novas? Não digo uma única área, mas a conexão entre eles é fundamental. É fundamental. Precisam trabalhar juntos, em conexão, para garantir que vão conseguir atingir o grande objetivo. Atingir o grande objetivo. Né? O profissional de facilities,
avaliando seus indicadores junto dos indicadores de RH. Hoje a gente não faz isso, mas para mim seria um sonho. Será que os meus projetos estão colaborando com a retenção? Eu estou conseguindo reduzir o turnover? Até para justificar, né, os novos investimentos. Com certeza. Quanto a gente consegue medir isso? Mas eu acredito que mesmo hoje não medindo, eu acredito que sim, tem um papel fundamental. Jéssica Araújo, queria te agradecer imensamente, foi um grande prazer bater um papo com você, conhecer um pouco mais da sua jornada, seus aprendizados, insights, conhecimentos, e tenho certeza absoluta também que você que esteve junto conosco adorou, né? Então, queria aqui partir para as considerações suas, né? Foi um grande prazer estar com você, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, foi muito bom, gostei muito desse bate-papo, né? Primeira vez que eu estou participando desse momento, mas foi um bate-papo muito gostoso. Obrigada. Foi enriquecedor, Jéssica. E fica à vontade também para fazer agradecimentos, mandar um abraço, fique à vontade. Esse é um espaço também dedicado também, super bacana. Acho que eu pulo essa parte. Então tá bom, muito obrigado. Jéssica, queria aqui que você passasse uma mensagem para aqueles que estão do outro lado nos ouvindo, né? Eu acho que a sua jornada profissional, a sua carreira, você nunca, você sempre esteve em movimento, né? Vou usar o movimento como o fator ali, seja buscando os desafios, né? Saindo da zona de conforto, a capacitação, conhecimento, né? Queria que você passasse uma mensagem para o profissional de facilities que está nos ouvindo agora, né? Para que ele possa continuar crescendo na carreira, construindo, né? E atingir os objetivos que eles têm. Você passar uma mensagem. A mensagem que eu tenho para passar é, primeiro, nunca desista dos sonhos, né? Principalmente dos sonhos de mudança, dos sonhos de melhoria. Às vezes no dia a dia parece que a gente não vai conseguir fazer melhor. Parece que não é possível mudar as coisas e acaba tendo uma tendência de inércia. Mas é possível sim, né? Comece com pequenos passos, mas não desista das mudanças, não desista da inovação, não desista de fazer sempre o seu melhor. Acredite, você é possível. Tudo é possível. Com Jéssica certeza. Araújo, muito obrigado. Um grande prazer e conte sempre com todo o nosso time. Pessoal, muito obrigado mais uma vez e nos vemos no próximo Fala FM. Um abraço, até mais, tchau, tchau. Tchau.